E nessa sexta-feira aqui em Goiânia teve um evento que movimentou o nosso mundo político, né, Daniel? Sim. Que foi o movimento Fica Íris, que atraiu gente do estado inteiro, que são pessoas que gostam do ex-prefeito e que queriam que ele não se aposentasse, que querem que ele não se aposente da política, e também muitos aliados dele, muitos políticos do PMDB e de partidos aliados, PRP, Solidariedade, DEM. Como é que foi, Daniel? Ana, foi um evento de apoio ao Íris, né? De apoio e para pedir que ele desistisse dessa aposentadoria dele. Mas não teve o resultado esperado por essas pessoas. O Íris acabou confirmando mesmo que está aposentado, pediu desculpa, pediu perdão, falou para as pessoas compreenderem ele. Em determinados momentos ele fala que até que não consegue explicar 100% essa decisão dele, mas que ele sente que é o momento dele se aposentar, ele sai da vida política e dele dá espaço para os jovens. Ele volta a falar em espaço para os jovens. E então, assim, no começo, o evento foi cercado de muita expectativa por causa dessa possibilidade de anúncio. Mas ainda durante o evento, começou a circular, assim, os discursos começaram, muita gente discursou, deputados estaduais, candidato a vereador, o Daniel Vilela, deputado federal, o prefeito Maguito Vilela, o ex-senador Mauro Miranda discursou também. Então, durante esses discursos, começou a circular ali alguns boatos de que o Íris só agradeceria a homenagem, e que seria, mas que ele não voltaria atrás, entendeu? Porque ele esteve animado durante a semana, as pessoas próximas a ele estiveram animadas, mas algumas coisas continuaram acontecendo que acabaram desanimando ele. Então, assim, foi isso que acabou, não sei se foi determinante, mas isso acho que deu uma desanimada. Então, assim, no fim do evento, quando ele despede das pessoas, quando ele fala que todos vocês vão com Deus, era nítido, assim, o sentimento de decepção das pessoas. É engraçado porque no começo da semana a expectativa é de que ele nem iria ao evento porque ele estaria na fazenda. E aí, a partir do momento que ele cancelou essa viagem para estar aqui no evento, então a expectativa de que ele mudaria de ideia e desistiria da aposentadoria acabou crescendo, né? Dentro do PMDB e com aliados. Inclusive, alguns aliados, o PRP, o DEM, o Solidariedade, tinham uma reunião marcada durante a semana para definir isso, e eles abriram mão, quer dizer, desistiram, né? Adiaram mais de uma vez. Adiaram várias vezes durante a semana para esperar um anúncio do Íris, esperar uma posição dele. Mas você sentiu, assim, que é realmente definitivo? Ana, porque tem gente que ainda está duvidando. Sim, muita gente ainda duvida, mas, assim, particularmente, o meu ponto de vista é que é definitivo, porque hoje no evento, ele agradeceu muito, agradeceu às pessoas, mas, assim, ele parece muito determinado a dar essa oportunidade para os jovens. Ele falou isso várias vezes no discurso dele. E então, assim, o que fica no dia da coletiva que ele deu há 10 dias, anunciando a aposentadoria, eu já senti isso dele, de que ele estava, não vou dizer cansado, às vezes cansado de algumas coisas, como ele mesmo cita no discurso, cansado da corrupção, cansado de muitas coisas. Mas quando ele fala que ele está aposentado, dá para notar um certo alívio nele. Dá para notar que ele está, assim... Missão cumprida. Missão cumprida, que até na carta que ele escreve, ele fala que combatiu o bom combate, né? Citando uma carta, uma citação bíblica, combatiu o bom combate. Hoje ele repete isso de novo. Então, assim, nesse sentido de argumento para a aposentadoria dele, não tem novidade nenhuma. São os mesmos argumentos que ele usou há 10 dias atrás, e hoje ele só repetiu. A diferença é que ele agradeceu, e hoje eu senti ele muito mais firme nessa decisão dele. Mas faltou empolgação dos aliados? Porque, assim, você tem falado do discurso do Íris de agradecimento, sim, mas e o discurso dos aliados? Olha, eu não sei se faltou... Não, assim, sua visão. Você acha que eles estavam com aquela vontade de fica Íris mesmo, ou estavam mais jogando pra plateia? Eu acho que eu vou dividir dá para dividir os discursos. Teve um discurso muito bom, que foi o do Major Araújo, deputado estadual, que foi pelo PRP, que é um dos partidos aliados dessa base aliada que gira ali em torno do PMDB. Fez um discurso bom, agradeceu ao Íris, mas disse que queria que ele ficasse porque sem ele, Goiás perde, não só a Goiânia perde, mas a oposição ao governador Marconi Perillo, claro, perde uma referência que não tem. Então, nesse ponto, o discurso do Major foi muito bom, porque ele expande essa discussão essa discussão em torno do Íris, não sobre a eleição para Goiânia, mas ele expande pensando num projeto eleitoral de oposição, num projeto de oposição ao governo do Estado,
num projeto assim, de liderança política mesmo, entendeu? Porque os outros discursos, e aí eu vou falar dos dois discursos especificamente, que são do Bruno Peixoto e do Agenor Mariano, que os dois são pré-candidatos à prefeitura e são dois dos principais interessados nessa desistência do Íris. O discurso dos dois é muito emotivo, muito apelativo, de falar que Goiânia precisa do Íris, de falar do legado do Íris para Goiânia, mas a gente sabe que os dois são os mais interessados nessa desistência. Na verdade, alguns aliados dizem, inclusive, que eles trabalharam muito por isso, né? Trabalharam muito por essa aposentadoria do Íris. Hoje, uma das conversas que se ouviu lá no escritório foi que o Agenor e o Bruno, os dois chegaram para o Íris conversando, falando exatamente isso, que as pessoas tinham que respeitar a decisão do Íris. Então é muito curioso que num evento que pede para o Íris não aposentar para voltar à vida política, os dois principais interessados pedem para as pessoas respeitarem a decisão dele. Então, assim, aí fica engraçado, fica assim, curioso essa discrepância. No discurso, pede para ele ficar, mas ali nos bastidores, na conversa miúda, pede que as pessoas respeitem a decisão deles. Então fica isso. Então, assim, a sensação que eu tenho, que é definitiva, é isso, que particularmente, o PMDB não pode mais contar com isso pela eleição de Goiânia. Ele está decidido, vai encerrar a carreira, não quer ajudar, assim, não quer se envolver diretamente na campanha e vai ficar nesse sentido. Agora, ele também, muita gente ainda duvida dessa decisão dele. Ainda assim as pessoas duvidam, mas o sentimento no final ali era de fim de festa mesmo, assim. Ficou um sentimento de que dessa vez é mesmo, para valer pela segunda vez, né? Como foi há 10 dias. O problema é que só com as convenções é que a gente realmente vai ter certeza, Exatamente. Né? E o que será do PMDB sem Íris? Essa é a grande pergunta que fica agora, né? O PMDB tem 20 dias para decidir um candidato. Depois do evento, as pessoas aplaudiram o Bruno, falaram que ele é o candidato partido a prefeito. Houve uma movimentação em torno do Bruno Peixoto que não houve em torno do Agenor Mariano, por exemplo. Mas o PMDB também tem os seus aliados, né? Eu conversei com o Major Araújo também, e ele disse que agora sem o Íris ele ainda é mais pré-candidato ainda do PRP, e ele foi questionado por outros jornalistas sobre se é possível ele ficar com a vice numa chapa do PMDB. Ele falou assim, isso não foi discutido, e por que o PMDB não pode ser vice na minha chapa? Então essa discussão são 20 dias, então ela volta a estaca zero. E aquela reunião que foi desmarcada várias vezes, esperando a definição do Íris, deve ser remarcada em breve e a gente vai acompanhar e traz as informações aqui no Pauta Goiás.